puder abrir a porta também para mim, eu vou te agradecer, porque... Gravando? Ele marcou isso aqui como analógico? São entradas analógicas e digitais. O osciloscópio mede sinais analógicos e digitais. Tá, mas são digitais também, né? São analógicos e digitais. Aqui na folha só falou... Não, não tem problema não. Então, galera, bom dia, tudo bem? Já está recorde aí? Hoje nós vamos falar nossa classe Hardcore 3. Hoje nós vamos subir o nível da complexidade das coisas. Afinal de contas, a gente já aprendeu basicamente a usar o osciloscópio com medidas básicas aí. E agora está na hora de complicar, né? De realmente o que interessa na reparação avançada do osciloscópio. Que até agora só fizemos testes básicos, que qualquer um faz. Nada de avançado. Testar cristal oscilador, sinal lógico, testar indutor, igual vocês vão ver também, é coisa muito simples. Agora, fazer testes de barramentos de controle, sinais diferenciais, aí a história já muda. Então, ponto inicial número 1 da aula de hoje, comunicação. Tudo é comunicação. O nosso smartphone, a nossa vida, né? A vida de muitos é uma rede social, é uma comunicação onde está tudo interligado com seus fãs, com seus usuários. Então tudo é conexão, tudo é comunicação, tudo é interligação. E o smartphone, Android, iPhone, hoje também tem interação, tudo está interligado. O setor de RF está interligado com áudio, óbvio, né? Mas está interligado com LED flash. O setor de RF está interligado com display, tudo está interligado, tudo está interligado. E preciso de comunicações, de dados e controle para que isso execute de forma correta. Então, entender um pouco sobre como a comunicação funciona entre master. Ponto número 1, crucial. CPU é tudo. Tudo é CPU. Eu já falei ontem, mais uma vez. Tudo está conectado praticamente direto com a CPU. 90% dos componentes periféricos da board estão ligados com a CPU. Ah, mas e os outros 10%? São componentes discretos, resistores, que muitas vezes também têm ligação com a CPU. Resistor, capacitor, indutor, que está de uma maneira ou outra interligado com a CPU e também que a CPU controla CIs que controlam esses componentes ou outros componentes. Então tudo é CPU. 90% controlado diretamente. Os outros 10% através dela. Então tudo é CPU. A CPU é o master. E os outros CIs, os outros periféricos, são chamados slaves. Então eu tenho o master, que é o mestre, e os slaves, que são os escravos. A CPU controla os slaves. Mas a CPU também quer saber informações dos slaves. Então eu mando controles, recebo dados. Então existe uma comunicação bidirecional na maioria das vezes, half duplex ou full duplex, com esses periféricos entre o master. O master, periférico, periférico e master. Mas sempre é o master que dita as ordens, as regras. Nós temos dois tipos de comunicações básicas. Comunicação serial e a comunicação paralela. O que é comunicação serial? É um dado em série com outro. Conjunto de bits. Um sincronismo, por exemplo. Que o master usa para controlar periféricos. Uma das mais difundidas, mais usuais que a gente vai ver nos smartphones Androids e iPhones é a I2C. Existem dezenas, mas essa é uma das mais difundidas em relação à manutenção. É uma comunicação serial. Eu tenho um cabo, um fio, né? Uma trilha SDA, serial data, por isso está o nome, serial.
Então, o próprio nome da comunicação já fala. I2C é a comunicação serial. Então, se você pegar o diagrama e ver os terminais, SCL e SDA. O que esse S significa? Serial. Ah, então já sei que tem outras comunicações. Por exemplo, SWD. O que é SWD? S é o quê? Serial Wire Debug. Então, SPI, Serial Peripheral Interface. Então, o próprio nome já te fala qual tipo de comunicação que é. Então, você está começando a pegar o sentido da coisa? Então, por exemplo, poxa, quero fazer o meu aparelho não carrega. O CI de carga, o Yankees, precisa ser controlado através do master? Ou de um submaster, através do PM? Ou o master controla ambos num único barramento? Eu posso ter vários CIs em paralelo com o mesmo barramento. Cada CI tem um endereçamento, igual a gente tem uma identidade. Cada CI, cada periférico da board possui uma ID em binário. A gente tem uma identidade numérica. MG6875551, MG8, RJ, cada um tem um código de números e letras na identidade, concorda? E normalmente não se repete, né? É um MAC, Media Access Control. O MAC é um conjunto de endereços, né? O MAC, o que quer dizer endereço MAC? Media Access Control. É um conjunto de endereços que define a identidade numa rede IP, por exemplo, numa rede celular. Esse conjunto de MAC tem vários. E-mail, Serial Number, Bluetooth, Wi-Fi, SID, que definem a identidade de um aparelho na rede. É quase isso já. Mas então mas só que na verdade é o MAC do CI. O CI tem um MAC, mas a gente chama de endereço ID mesmo. O MAC é uma coisa mais complexa, mais o dispositivo por inteiro. Cada CI tem um endereço, um ID. Então, se eu sou um barramento, se eu sou o master, vocês são os slaves, por exemplo, CI de carga, campainha, vibracal, né? Drive do LED para acender o backlight, carga rápida e áudio. Então, eu vou usar dois cabos de comunicação. Se eu escolher um barramento I2C, que ele é muito fácil de ser controlado com 2 fios só, eu controlo vários CIs. Então eu vou ligar 2 fios em você, esses mesmos 2 fios ligam lá, esses mesmos 2 fios ligam lá, tudo em paralelo. Quando eu quiser falar com o João, vou mandar o ID do João no ramo. Todo mundo vai escutar a minha campainha tocar para o João. Quem vai contestar? Só o João, se ele tiver com a identidade boa. Porque o João pode estar ruim, ele pode não contestar. Se o João tiver em curto-circuito, o que vai acontecer? Eu falo curto-circuito não de positivo com as alimentações com ground. Curto-circuito no barramento de controle, porque a corrente é muito baixa, é 30 mA ali. Se eu fechar um curto no barramento, eu só vou parar o barramento, não vou ter autoconsumo na placa. O que vai acontecer com nós 6 aqui, no nosso circuito eletrônico? Nada, porque se ele parar e fechar curto no barramento, todos vão parar. Uau! Então, por exemplo, ele é o CI de áudio. Parou o CI de áudio, o aparelho não vai carregar, não vai ligar, não vai acender o backlight, não vai fazer nada. Mas quem que foi o culpado? O CI de áudio. Por quê? Os barramentos compartilham integrados. É comum eu ter um barramento de controle que compartilham vários CIs. Muitos deles não tem muita coisa a ver com o outro. Alguns têm lógica. Então, o fabricante, alguns colocam lógica. Por exemplo, eu vou colocar um barramento de controle para controlar a carga, a energização. Vou chamar de SMC, Smart Manager Controle. Vou colocar o Power Manager, vou colocar o Yankees, vou colocar o Power Delivery junto. Os 3 CIs de carga, por exemplo. E o USB PD, N9500, coloco só os 6 de carga. O Kraken, só os 6 de carga nesse barramento. Opa, então tem algo ligado, né? Se parar um CI de carga rápida, se ele entrar em curto, não na alimentação, nos dados. Se o CI entrar em curto-circuito na parte dos dados, por exemplo, o que vai acontecer? Não vai ter autoconsumo na placa, mas em consequência vai acontecer o quê? Vai aterrar a malha SDA, por exemplo, no ground. O que isso quer dizer? Quando o master mandar algum dado para alguém, que nem seja aquele cara do Power Delivery, eu quero controlar a energização, quero ligar o aparelho. Quero controlar o Kraken para fazer a energização. O que vai acontecer? Quando eu mandar o comando, vai para o esgoto, vai para o terra, o aparelho não vai ligar. Poxa, então, é crucial saber entender um pouco dessas comunicações digitais, porque muitas vezes o sintoma que eu tenho na minha board pode não ser a falha que está indicando. Eu posso ter um outro CI que não tem nada a ver com aquele sintoma, mas ocasionou parar o barramento e você achou que o aparelho não está ligando por causa do circuito de PSMC.
Às vezes tem um compartilhamento com um CI que não faz parte de um processo e ele para todos. Aí o sintoma é uma falha que você está achando que é, por exemplo, o aparelho não funciona o áudio, não funciona o top speaker. Às vezes é um barramento de controle que está parando o top speaker. Quem compartilha? Por exemplo, Face ID não funciona, um caso real. Face ID não funciona. O barramento de controle da câmera frontal, ela não participa do Face ID, não é verdade? A câmera frontal não participa. Se ela tiver com defeito, encurto com o barramento, o que acontece com ela? Ela para o barramento, adivinha quem trabalha com o barramento junto com a câmera frontal? A câmera IR. Aí o Face ID não funciona. Poxa, mas o Face ID não participa, a câmera frontal não participa do Face ID. Não participa. Se você tirar ela, desbloqueia normal, só faz. Mas se o barramento estiver conectado, com um curto na própria câmera, se ela estragar internamente a câmera, o cara foi fazer o Face ID, esquentou demais a câmera frontal, fechou um curto no circuito lá dentro. Ela, quando montar o flex do Face ID, vai acontecer o quê? Vai parar o Face ID. Por quê? Porque a câmera frontal parou o barramento e a câmera IR usa o quê? O mesmo barramento da câmera frontal. Aí você fala, putz, parou o Face ID. Aí você vai procurar. Onde estava a falha? Barramento de controle da câmera frontal. Então está tudo interligado. Pode. Pode ser qualquer tipo de problema, fuga, pode ser... normalmente uma fuga, né? Uma fuga de... Em vez de o barramento I2C, ele é pull-up, tem um resistor ligado ao VCC. Então, quando começa a comunicação I2C, ela vai para o nível alto. Tanto terminal SDA quanto terminal SL. Então, o que a gente vai entender aqui agora? Se algo acontecer errado nesse ramo, que vai em todos os CIs, por exemplo, igual a gente deu o exemplo aqui dessa sala, eu tenho aqui 6 alunos, eu sou master 6 slaves. Né? Eu tenho 2 fios. Esses 2 fios eu vou passar aqui. Cada um de vocês liga 2 fios nesses meus 2 fios. Tá em paralelo essa comunicação. Mas são dados seriais. Vocês estão conectados no master em paralelo. Então, quando eu mando uma mensagem, todos recebem. Mas só vai contestar quem eu mandar ID na frente. Se eu quero falar com o codec, eu mando o código do codec. Se eu quero falar com o crack, eu mando o código do crack, que é a identidade dele. Que na firma já está setado isso. Se, por exemplo, você está com uma fuga nesses pinos do seu aparelho caiu na água, oxidou. A oxidação foi próximo aos pinos SDA e SCL que você usa para me controlar e a gente trocar informação, porque é bidirecional. É bidirecional, half duplex, não é ao mesmo tempo. Aí esse aparelho oxidou. Oxidou os pads SDA e SCL. A oxidação começou a gerar uma resistência no ground. Começou a ter uma fuga de corrente ali. O que vai acontecer? Vai se comportar como um resistor ligado ao terra. Se for um resistor de baixo valor, a corrente que vem do resistor para o pino SDA-SL vai estar mais potencial zero. Eu vou estar colocando informação zero no nível de I2C, que tem que ser pull-up. Aí você vai ter perda do barramento. Todo mundo para. Todo mundo para. Aí aquele caso, estou reparando no aparelho, estou perdido. Por quê? Primeiro ponto, quem está ligado com aquele barramento? Eu tenho um aparelho que não liga. Então vamos ver comigo aqui. Eu tenho um aparelho que não liga, um Android, um iPhone, não liga com baixo consumo. Para o aparelho seguir a sequência de booting, de energização, tem um barramento de controle 2C que gerencia a energização, chamado SMC ou SPMI. São 2 barramentos muito parecidos que cuidam da energização. Meu aparelho não liga com baixo consumo. Vocês acham que é importante saber se o barramento I2C está funcionando? Claro, porque a instrução do power, quando você aperta power para disparar a função main que começa a ligar o aparelho, né, vai partir de uma sequência de energização, onde o barramento de controle falou, o usuário apertou power, vamos proceder à energização? Kraken, o Yankees, começa aí a fazer energização, começa a liberar a malha VDD main, a corrente da malha VDD main, porque tensão já tem, libera a corrente para que o circuito comece a energizar, que o power management funcione, o V-bus funcione, vamos lá, o usuário apertou power, aí começa a sequência de energização. Então tudo tem uma lógica para acontecer, né? Então eu tenho 2 tipos de comunicação, comunicação serial, que hoje é a mais usada, e a comunicação paralela. Poxa. Delay? Férias, né?
Delay. Acho que está em HD, deixa eu colocar aqui em SD. Melhor. Comunicação serial paralela. A comunicação paralela tem que ter vários cabos, né? Tem que ter vários fios para comunicar, são vários fios, um do lado do outro. Por exemplo, se eu quero transmitir 8 bits, eu tenho que ter 9 cabos. 8 bits de informação mais o ground. Na comunicação serial, eu tenho que ter bem menos cabos, bem menos fios. Eu tenho que ter 3 fios. SDA, SCL, que é o sincronismo da comunicação, e ground. Então, viu a diferença? De 3 para 8, se for 8 bits, imagina. Eu vou te mostrar um exemplo agora para vocês aí de comunicação serial e paralela. Então vamos lá. Eu tenho 2 tipos de comunicações. Comunicação serial, dados em série, zeros e uns, trem de pulso, que a gente chama, né? E a comunicação paralela com vários fios em paralelo um com o outro. A comunicação serial, eu tenho um cabo de sincronismo e um cabo de dados. Então eu tenho um cabo que é um clock, que é um relógio, que a cada borda de subida ou descida do clock, eu gero uma instrução para captar a ordem. Então tem um sincronismo de comunicação. A gente chama de serial clock. Então os dados seriais têm um sincronismo. A comunicação serial paralela também tem sincronismo. Tem comunicação que não tem sincronismo. A gente vai usar aqui no osciloscópio a I2C que tem sincronismo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um dado serial, onde eu tenho aqui o nosso clock, ele vai gerar pulsos e os dados. Ó. E aqui é a comunicação sem sincronismo. Eu tenho 2 tipos básicos de comunicações, sem sincronismo e com sincronismo. Há no nosso smartphone comunicação sem sincronismo? Sim, de nome UART. Universal Assíncrono RxTx. Com sincronismo, várias, I2C, SPI, SWD, várias comunicações. Com sincronismo. O que é o sincronismo? É você, de acordo com o pulso de clock, que sincroniza a comunicação, você, de acordo com a borda de subida do clock, por exemplo, com esse próximo slide que está aí, vai aparecer aqui para vocês verem aqui, ó. Aqui eu tenho uma comunicação aí com sincronismo. Então, se você perceber aqui, ó, eu tenho o clock. E a cada subida do pulso de clock, nessa setinha que vocês estão vendo a setinha aqui? Eu leio o dado, eu leio a informação do dado. Aí eu consigo ver se está 0, 1 bit de dado na linha de dado. Então, tudo é sincronizado. Não é nada feito sem sincronismo na comunicação I2C. Para fazer a teste da comunicação I2C no osciloscópio, vou precisar de 2 canais. Eu não tenho 2 fios e um ground? Vou precisar de 2 canais. Um para o clock e um para o data. Um para o serial clock e um para o serial data. Então, por exemplo, se você perceber aqui, ó, aqui eu tenho a comunicação de nome SPI. É a comunicação serial com vários cabos, vários fios. Eu tenho 4 cabos nessa comunicação. Não é o que a gente vai fazer, mas é uma comunicação também serial. Essa aqui, ó, é full duplex. O que quer dizer a comunicação full duplex? Eu transmito e recebo dados ao mesmo tempo. Porque eu tenho master out slave in e master in slave out. Eu tenho 2 fios de dados, igual sua fibra ótica lá. Então aqui eu tenho a comunicação diferente que a gente vai ver, chamada SPI, Serial Peripheral Interface. Muitos displays são controlados por SPI, cartão de memória nos Androids, CIs de RF. Então aqui eu tenho, olha aqui, ó. Aqui em cima eu tenho Chip Select. Tá nível alto lá em cima lá? Tá em nível alto lá em cima ou não? Vamos ver se a aula de eletrônica digital valeu alguma coisa. A caneta laser tá aqui, Júlio? A minha? Tá aqui, ó. Aqui é nível alto ou nível baixo? Então, a comunicação SPI começa quando? O Chip Select, que é a seleção de com quem eu quero conversar. Na I2C, eu mando o endereço, todo mundo recebe. Só contesta o cara que aquele endereço é compatível. Na comunicação SPI, não. Eu vou ter que ter um cabo para selecionar com quem eu quero conversar. Eu chamo disso de Chip Select, seletor de CI.
Então eu tenho um cabo do master direto para esse CI. Quando vai para nível 0, começa a... Ah, então nível 0 também tem poder? Tem peso? Claro que tem. Lembra que a gente falou disso? Aí ele habilita a comunicação. Quando começa a comunicação, eu tenho sincronismo, que é o clock. Esse sincronismo, se você perceber, aqui está 0, vai para 1, aqui é um ciclo. Aqui é um ciclo. Quando a borda sai de 0 para 1, essa setinha marca onde eu tenho que ler o bit. Então toda vez que o clock sobe, ó, desceu, subiu, marca onde tem que ler o bit. Desceu, subiu, marca onde tem que ler o bit. Desceu, subiu, marca onde tem que ler o bit. Desceu, subiu, marca onde tem que ler o bit em cada setinha dessas. Aí o que eu vou fazer? Subiu a setinha, o master, out, a saída do master mandou nível alto, 1. No segundo bit do clock, do pulse de clock, qual que foi o bit? 0. No terceiro pulse de clock, qual que foi o bit? Lembra? A gente chama isso aqui de edge, borda, trigger, borda de subida. Borda de subida, edge, borda de subida. Algumas comunicações usam borda de descida. Vai depender de quem programou. A I2C e a SPI usa borda, você pode mudar essa configuração. Aqui está a borda de subida. Toda vez que sobe o bit, lê o dado. Então aqui subiu o primeiro pulse de clock. Subiu o bit não, subiu o pulse de clock. Subiu a borda do clock. Subiu, leu o bit. Subiu a segundo pulse de clock, leu o bit. Terceiro pulse de clock, leu o bit. Quarto pulse de clock, leu o bit. Quinto, não é aqui não, tá? É aqui, no primeiro hora que sobe. Viu a diferença? Senão mudaria tudo. Então eu vou ter uma palavra aqui, ó. 100000110. De acordo com edge, borda de subida. Clock, edge, borda de subida. O que quer dizer isso? Quando a gente pegar o nosso osciloscópio e analisar a forma de onda, eu tenho que conhecer o barramento para saber se eu vou ler o bit quando a borda do clock sobe ou quando a borda do clock desce. E onde isso está informado? A informação está nas... Todos esses fabricantes que fazem esses protocolos, eles são universais. Você pode pesquisar, por exemplo, o barramento 2C foi inventado em 1984 pela Philips. Então existe toda uma história de como construiu, né? Foi bem antigo. Então eu tenho, e hoje tem evolução, I2C3, então tem vários, esse material aí, por exemplo, você pode digitar lá, SPI Communication, você vai achar dezenas de dados no I2C Communication, Serial Communication, você vai achar dezenas de informações. Tá no Google aí, tá fácil. Beleza. Agora eu tenho mais um detalhe aqui, ó. O que é esse Z aqui? O que é esse Z? Z é o quê? Z é o quê? Alta impedância. A gente tem dois níveis lógicos, não é isso? 0 e 1, não é isso? 0 equivale a 0 volts e 1 equivale a 1.8 ou 1.2 volts. Certo ou não? Sim. Não, tá errado. Não são só dois níveis lógicos. São 4. Veja bem. 0, que tem peso, equivale a 0 volts. Nível lógico 1. Um V8 ou um V2. X, indeterminado. E Z, alta impedância. Então, é o chamado three-stage. É o terceiro estágio do nível lógico. Se a porta ficar com nível lógico 1 ou 0, ela pode fazer um processo de drenar a corrente da porta lógica sem precisar. Então eu coloco ela em alta impedância, que ela tá lá, o pino nível está definido como indefinido e não tem consumo de corrente. Se eu definir um nível lógico num pino, se eu tiver 1000 pinos numa placa, eu vou ter 1000 consumos de corrente daqueles pinos. Vou perder corrente. Então existe um terceiro nível lógico chamado alta impedância Z. O que esse nível lógico faz? Ué? Pirou aí, Gil. Perdeu? Então vamos lá. Só para a gente entender um pouco aí do esquema aí. Nós vamos precisar de 2 canais do osciloscópio. Então eu vou pegar mais uma sonda para vocês. O Júlio vai pegar a sonda para vocês lá, para a gente colocar. Eu vou precisar de 2 sondas, 2 canais. O que eu tenho que fazer? Configuração padrão nos 2 canais. Qual o padrão? A gente anotou ontem, né? O osciloscópio parte de um padrão. Aquele padrão que a gente anotou lá. É aquele padrão que é o inicial. Padrão, 1 volt por divisão, 10 microsegundos, né?
Aquela, canal X1, razão vezes 1, sonda vezes 1. Nós não notamos aquele padrão? Vou ter que calibrar a sonda 2. Vou tirar a sonda 1 do lugar, deixá-la depois para conectar no lugar 1, que ela está calibrada no canal 1. Coloco a sonda no canal 2 e calibro a sonda no canal 2. Aí eu vou configurar o quê? Aquela configuração básica, qual que é? 1 volt por divisão, 10 microsegundos, razão vezes 1, sonda X1, trigger, 1.6 volts. Beleza? A gente vai falar agora da sequência single, né? Para a gente capturar uma sequência de pulsos. Com a função single, que é a 8 que está na tabela aí, eu consigo capturar uma sequência de pulsos muito rápida. E consigo ver aí transições bem legais. A gente capturou um pulso só, né? No caso do reset. Nós usamos a função rolling ontem para capturar um reset, né? Depende do reset, o reset pode ser um ou mais pulsos. Tá? Mas foi basicamente isso. E o clock, né? Não, pode esperar um pouquinho. Só para ir adiantando. Só esperar um pouquinho. Essa aqui está calibrada, eu não preciso calibrar. Mas tem que voltar para o mesmo lugar depois, tá? Você falou em tirar o canal 1, ele não pode ficar conectado. Não, porque aí se eu for calibrar, ele pode interferir, entendeu? A gente vai desligar o canal 1. Daqui a pouco a gente vai calibrar, aguenta aí só um minutinho. Só ver se volta a fazer um pouquinho mais rápido aqui, porque está muito lento. Claro que a gente não vai conseguir fazer num curso médio avançado, né, todos os barramentos que um aparelho tem, de dados de controle. Eu vou mostrar um deles, que é o I2C, que através desse estudo que a gente vai fazer aqui, você vai conseguir fazer os outros. Então, por exemplo, recapitulando lá, ó. Comunicação, master, slave. Master, slave. Opa. Comunicação master slave. Eu tenho a comunicação paralela e serial. A mais comum hoje é a comunicação serial. Eu tenho a comunicação síncrona. O que é comunicação síncrona? Existe um pulso de clock onde se define a edge, borda de subida, se lê o bit quando sobe o clock ou quando desce o clock. E eu tenho a comunicação assíncrona, também tem, quando não tem pulso de clock. E no smartphone tem, no iPhone tem. CPU controlando o baseband, CPU controlando o CI do Wi-Fi, tem a comunicação UART. Controla vários CIs através do UART, que é uma comunicação sem sincronismo. Presente nos iPhones e outros Androids. Aí ela não tem o clock aí, mas ela tem o clock. Ela arranja uma comunicação. Sabe aquele baud rate, quando você vai fazer? Já viu a comunicação que você tinha que colocar o baud rate? Para a mesma taxa de transmissão, você ajustava no computador? 109.600, 115.200? É o tipo de. Ela tem que se autoajustar para conseguir comunicar, porque não tem um sincronismo definido. Aí, nessa sincronizada, Essa aqui, I2C marca o passo. a gente vai seguir o clock e marca o passo. Lá embaixo, você Ela tem que ser arranjada de uma forma a marcar o passo, para começar certo e dar certo. Então, a comunicação serial com sincronismo, que é o mais comum hoje, eu tenho vários tipos. Serial Peripheral Interface, Integrated to Circuit, Integrated to Audio, to Sound, Specializer Power Management Interface, Serial Wire Debug, MIP, Mobile Industrial Communication, Rádio Frequência Front-End. Uau! Então aqui também é um dos pontos que a gente vai falar, vai servir para a nossa aula de sexta-feira, porque existe também a comunicação de controle do front-end, veja bem, controle do circuito de front-end, PA, controlador de antena, duplexer, triplexer, acoplador, para controlar os blocos de RF do front-end. Então tem várias comunicações. A gente vai fazer uma prática aqui agora da comunicação I2C.
Bacana, compreendido. Eu mandei o material ontem para vocês. Espero que vocês tenham lido, né? Certo ou não? Leram? Sim. Ah, então tá bom. Que bom. Que bom que vocês leram. Eu vou colocar ele na tela aqui agora. Vamos colocar ele aqui para a gente ver. Nós vamos falar de linguagem aqui. Nós vamos trabalhar com bits 0 e 1. Então eu vou colocar uma imagem na tela aí para vocês verem de uma forma de onda plotada num painel de um DSO, de um barramento de comunicação em 2C. A gente vai ver 0 e 1. Se você não tiver uma forma, um protocolo para decodificar esses bits 0 e 1, nós vamos ficar perdidos, porque não é tão simples você identificar 0 e 1. Nós não estamos acostumados com esse tipo de comunicação 0 e 1. A gente está acostumado com linguagem decimal, 0 a 9. E alfanumérica, né? Alfanumérica, a gente usa números e letras. Nós não estamos acostumados com bits 0 e 1, ou linguagem hex, que é a base de 0 a 15, né? Que é o 10 é A, o 11 é B, C, D, E e F. Então é 0 a 9, depois é A, B, C, D, E e F. A linguagem hex. Então nós não estamos acostumados com linguagem hex e nem com linguagem binária. Então eu vou colocar aqui, quando tudo der certo, vocês podem abrir o documento que está na mão de vocês também, nessa página. Isso, muito bem, muito bem. Tem uma folha aí, né? É isso aí. Você imprimiu? Muito bom. Tá vendo? Gostei de ver. Vou te falar agora. Vou começar aqui na... Liga pra mim o cabo de rede aqui, Júlio, por favor. Não vai dar certo esse negócio, não tá legal, não. Vou abrir o documento que eu mandei pra eles no computador mesmo. A internet tá muito ruim. Pode ligar agora, por favor. Ligando. Então aqui, ó, vou colocar a tela aqui, através da rede mesmo. Então aqui, ó. Primeiro ponto fundamental na comunicação em 2C. Aí. Então aqui, ó. Eu tenho o master, que aqui está, né? Então aqui é o nosso master. Eu preciso de barramentos, não só de controle. Barramentos de dados, barramentos de endereço, barramentos de controle. Os barramentos de controle são usados para controlar, para o master controlar os periféricos. Então, existem vários tipos de barramentos. Nós vamos falar especificamente agora do barramento I2C. O que é o barramento I2C? Primeiro, observação importante. Aqui eu tenho alimentação de 1V8. E aqui eu tenho dois resistores ligados no pino SDA e no pino SCL. O que eles estão fazendo aqui? O que eles estão fazendo? Mantendo o nível alto quando começa a comunicação. Então a comunicação sempre começa com nível alto. Então quando você colocar a sonda no seu osciloscópio, uma sonda aqui, outra sonda aqui, e apertar o power, o que acontece com os dois feixes? Eles estão em 0. Apertou power? Se não subir, já está errado. Você não soldou direito, não configurou direito. Ficou claro? Porque antes de comunicar, antes de ter dados ou relógio aqui, ó, quem que aparece primeiro? Alimentação, 1V8. Então quando a gente colocar a sonda aqui e a sonda aqui e monitorar, eu tenho 3 CIs em paralelo, estão vendo aqui? Eu tenho 3 CIs em paralelo. Por exemplo, eu posso ter uma câmera, posso ter um CI de áudio aqui, posso ter um CI do drive do módulo flash.